Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre Mateus capítulo 5, do verso 39 e seu contexto. Nesse texto, Jesus fala que aquele que bater na tua face direita, dá-lhe a outra. Alguns dizem que isso é somente simbólico, não é literal, e afirmam até que, como pode ser literal, se geralmente se bate, deveria bater na face esquerda da pessoa, e Jesus diz bater na face direita. Então, se uma pessoa está, só se Jesus estivesse pensando que as pessoas fossem todas canhotas. Esse é o argumento de Iago Martins, do pastor Iago Martins. No entanto, esse texto deixa, ao meu ver, evidências que Jesus está falando de forma literal. Mas claro que Jesus quer mostrar muito mais coisas. Eu gostaria de interpretar esse texto com vocês, fazer uma análise teológica, exegética desse texto, porque eu acho erro quando alguém diz que esse texto não é literal. Antes, eu gostaria de dizer que os meus vídeos serão mais, vamos dizer assim, curtos, com textos difíceis, ou então vocês podem dar sugestões para a interpretação de algum texto, tá bom? E também eu vou fazer algumas interpretações de poemas, músicas na área da língua portuguesa, tá? Muito bem. Vamos ao texto de Mateus 5, 39. Vamos analisar. O texto diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volta as costas ao que deseja que lhe emprestes. A grande pergunta é: esse texto é literal? Será que Jesus está falando realmente de alguém bater em uma pessoa? E onde que fica a defesa pessoal, né? O instinto natural de defesa da vida? Muito bem. Primeiro, nós vamos responder a pergunta se esse texto é literal ou não. Para sabermos se um texto é literal ou não, nós precisamos partir do próprio texto, ver o seu contexto, ver o contexto tanto imediato como o contexto maior. O que nós vemos aqui no verso 38? Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Quando Jesus cita esse texto do Velho Testamento, esse texto deixa claro que é algo feito fisicamente, algo literal. Quando se diz olho por olho, dente por dente, era exatamente a forma que no Velho Testamento Moisés deixou claro para que seja feita. O problema é que os fariseus e os escribas interpretavam esse texto de forma errada. Esse texto que está em Êxodo 21, 24, e diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo ir fogo pelo seu olho, etc. Moisés estava falando para ser feito dentro de um julgamento, ou seja, era uma lei civil para o Estado de Israel, para ser feito diante de juízes, de anciãos, e não para a vingança individual ou pessoal. Jesus então Jesus começa a colocar esse texto para interpretá-lo de uma forma correta. Jesus não estava desfazendo o texto de Moisés,
Mas Jesus estava mostrando que eles estavam interpretando de uma forma errada. Eles estavam interpretando para a vingança pessoal, para a vingança, e essa vingança implicava em uma ofensa física, uma ofensa física. Então, quando Jesus fala isso, os fariseus entendiam errado, porque no próprio Velho Testamento havia leis que condenavam a vingança pessoal. Vejamos, por exemplo, em Levítico 19:18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Vejam que é Levítico 19:18 e é o segundo grande mandamento. Também em Provérbios 20:22 diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Então, no próprio Velho Testamento, ensinava para que as pessoas não se vingassem, não agissem com vingança e deixassem para o Estado, deixassem para que os juízes pudessem fazer isso e não você mesmo. Agora vamos ver o texto que Jesus fala em Mateus 5:38. Ele diz, eu porém vos digo. É como se Jesus dissesse, vocês estão interpretando o texto de forma errada. Esse texto não é para vingança pessoal, esse texto era para ser usado para o Estado. E aí então Jesus diz assim, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Essa palavra perverso aqui, eu vou colocar em grego, é poneros, né? Ao mal, é usado até para o diabo. Não resistais ao toponero, ou seja, um mal, alguém especificamente, né? Alguém que seja má, uma pessoa má. E aí Jesus diz, não resistais ao perverso, porém, qualquer que te ferir na face direita, rapidzo, esse verbo grego rapidzo é o verbo para bater, né? Com palma da mão. Quando Jesus fala, aquele que te bate na face direita, oferece a outra, é porque quando a pessoa batia, ela batia assim, ó. Ela batia imediatamente. Então Jesus já estava falando que esse reflexo deveria ser esperado. Esse negócio de dizer que porque Jesus não esperava que todos fossem canhotos, não é inteligente. Porque as pessoas batiam, né, dessa forma e esperavam a batida, né, do outro lado. Outra coisa interessante é que esse mesmo verbo está em Mateus 6:27, usado para Jesus. Olha o que diz aqui. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, o mesmo verbo é usado para Jesus, quando Jesus estava apanhando. Ou seja, se refere a batidas reais. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, quando alguém lhe atingir fisicamente, você não se vingue. Mas Deus e os apóstolos nos dão base para nós recorrermos às leis do Estado, né? Assim como no Velho Testamento. Então, notem uma coisa. Quando alguém pergunta, mas pastor, professor, então se alguém for contra a minha vida, a vida da minha família, eu não devo reagir? Notem que quando Jesus fala no verbo rapidzo, o verbo rapidzo não implica em um risco de vida. O verbo rapidzo implica em uma agressão física, claro, que não implicaria em risco de vida. O contexto, inclusive, era os romanos que encontravam os judeus e eles batiam nos judeus e obrigavam-lhe a andar milhas levando
suas malas, levando coisas, assim como eles obrigaram Simão Cirineu a levar a cruz de Jesus Cristo. Isso era comum nesse contexto romano. Jesus, então, estava dizendo que quando alguém nos fere, quando alguém nos fere fisicamente, nós não devemos nos vingar, mas recorrer às leis, porque foi assim que Deus deixou. Notem uma coisa interessante, que o apóstolo Paulo fala algo muito interessante em Romanos 12, 19, que diz, olha só, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Essa ira é a ira de Deus, subentendida, né? Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. E notem que no capítulo 13, o apóstolo Paulo já fala do Estado. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Aí ele diz aqui, porque visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, o que a Bíblia nos ensina é que quando nós formos feridos fisicamente, nós não devemos nos vingar, mas recorrer ao Estado, recorrer às leis do Estado. E, é claro, se nós estamos correndo um risco de vida, se alguém vai nos matar, nós temos que nos defender. Mas Jesus não está falando sobre isso, Jesus está falando de uma agressão física que não inclua o risco de morte, mas no sentido de vingança. A vingança inclui também um aspecto físico, alguém nos ferir fisicamente. Mas alguém diz, não, mas Jesus está falando aqui de uma humilhação, como outros dizem, não, mas esse tapa significava uma humilhação. Mas se você observar um texto de Lucas paralelo, no verso anterior, Jesus fala, abençoai aqueles que amaldiçoarem. A humilhação está nisso. Jesus já falava da humilhação. Aqui é físico. Agora, vocês sabem por que muitos querem fugir desse texto, dessa interpretação? Porque não é fácil cumprir essa interpretação. Não é, meu amigo? Você entregar a outra face. Ou seja, quando alguém bater, você está pronto para receber o outro tapa, porque batia assim, né, em volta. Por isso que Jesus diz, né, entrega a face ao outro lado. Não é fácil, né, meu amigo? Então você prefere uma interpretaçãozinha mais amena, né? É humilhação, não implica, não. E aí os crentes vão fazer, né? Vão fazer judô, vão fazer jiu-jitsu, porque Jesus está falando ali humilhação. Não. Jesus está falando agressão física mesmo. Certo? Jesus está falando agressão física. Se alguém te ferir, esteja pronto para não se vingar. É isso que Jesus está falando. Mas recorrer. Recorra. Né? Entregue a Deus, e Deus deixou o Estado no capítulo 13. Deus deixou o Estado, são ministros de Deus, diz o texto. Portanto, esse texto está bem claro que é agressão física. Olho por olho, dente por dente. O contexto diz isso. Deus abençoe.